E aí, seus jovens de negócios, tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de quem é esse cara. Eu acho que eu vi um react dele lá no canal do Gael Fato, do História Cabeluda, mas sinceramente eu não faço ideia de quem seja. Sei que ele é ligado no Primo Rico, uma parada assim. Mas ele fez um vídeo explicando como que a China vai passar os Estados Unidos. Não sei no que, né? Do mundo. Pensa numa nação que, por mais de 2 séculos, foi percebida como a maior economia do mundo. Um lugar com a maior frota de navios do planeta e as armas mais tecnologicamente avançadas. Não, eu não tô falando dos Estados Unidos. Pois é. Eu tô falando da China de 6 séculos atrás. Se você acha os Estados Unidos um país tecnologicamente avançado em relação ao resto do mundo, é porque você não conheceu a China do período da Idade Média. Na época, por volta dos séculos 13 e 14, Idade Média é outro continente, né, irmão? os mongóis, que eram uma etnia, dominaram a China e formaram o maior império que o mundo já viu em extensão territorial. Um império Muito devagar, mongol. gente. O Império Mongol consolidou o resultado de uma longa evolução da cultura chinesa, que desde muito antes estava à frente em relação ao resto do mundo. Pô, já que apareceu aí, né? Porque eu sempre esqueço. Já deixa um like aí, um comentário para me ajudar, né? No engajamento. E compartilhe o vídeo para ajudar a espalhar, porque eu sempre esqueço de pedir. Os chineses fundiram ferro 1000 anos antes dos europeus. O almirante chinês chegou a fazer uma viagem exploratória mais longa que a de Colombo, várias gerações antes dele, e com navios muito maiores e mais tecnologicamente avançados. O navegador Zheng He, segundo algumas fontes, teria alcançado a ilha de Madagascar na África, fazendo um trajeto pelo oeste e antecipando em quase 100 anos a teoria de Cristóvão Colombo de que a Terra era redonda. Mais ou menos, né? Tem um monte de teoria nisso aí. E, na verdade, foi um cara que criou a partir de um mapa. Se eu não me engano, esse mapa que está na tela, ele achou esse mapa em algum lugar e criou essa teoria, mas aparentemente não tem assim, nenhum respaldo histórico de que esse cara tenha ido tão longe mesmo. Tem até a história de que ele chegou aí no Brasil. E que então era possível alcançar o Oriente, indo pela direção oposta das rotas que eles já tinham feito. Na época, especiarias orientais como o cravo, a canela e o gengibre eram para o resto do mundo o equivalente ao que petróleo é hoje. E essas coisas aqueciam a economia da China e da Índia. Assim, é bem caro, tá? Faz as contas aí de quanto que é um quilo de pimenta, por exemplo, de pimenta em pó, ou até, dependendo, de gengibre. É que a gente, quando compra, sei lá, 20 gramas, né? Compra uma quantidade pequena. Mas faz as contas de quilo e tonelada aí para ver quanto é que é. Os chineses inventaram o papel e a impressão muito antes da prensa de Gutenberg. Assim como a pólvora no século IX, o papel moeda 800 anos antes dele chegar E o na futebol? Europa, a bússola no século I, os garfos há 2400 anos antes de Cristo, os sinos, a tinta, o cardápio, o papel higiênico, paraquedas, macarrão, carrinho de mão, pipa, fogos de artifício, escova de dentes, dominó e até os números negativos como a gente os conhece hoje. Uau! Os chineses tinham tudo para dominar o mundo séculos antes dos europeus se tornarem os grandes conquistadores. Mas o tempo passou. Qual que é a diferença, né? Entre os europeus e os chineses? Por que que os europeus fizeram o que eles fizeram e os chineses não fizeram com toda essa tecnologia avançada? Por quê? Fica a pergunta no ar aí. Não foi isso que aconteceu. No século XV, uma única decisão foi suficiente para arrancar a grandeza da China e entregar de bandeja prateada nas mãos dos europeus o destino do mundo. Exatamente pela China ser tão O cara tá botando na conta da China a responsabilidade dos europeus terem colonizado aqui, né? Tá vendo? avançada. Os chineses, eles passaram a enxergar os outros povos como bárbaros, como atrasados, inferiores. E o motivo disso foi a perda de influência e território do Império Mongol para um novo governo, a dinastia Ming. A dinastia Ming era um governo que desprezava outras culturas e basicamente se negava a manter um relacionamento com outros povos que não eles. E convencidos de que não tinha nada para aprender com esses outros povos, em 1433, o governo da China proibiu viagens ao Chile. É verdade. E até mesmo a construção de novos navios exploratórios. Tinha até pena de morte para quem saísse da China e voltasse para a China e fosse denunciado. Simplesmente queimar as grandes embarcações que existiam. Moral, a China começou a se isolar do resto do mundo por achar que era boa demais para o mundo ocidental. Não só isso, né? Como a gente já sabe, né, com toda a história do colonialismo, a gente já sabe que quando deixaram os europeus entrar, inclusive foi o que aconteceu aqui na China, quando eles deixaram os europeus entrar, os caras cagaram com tudo. Se junte com essa gentalha. Vem, mamãe. Gentalha, gentalha! Galera, coisa muito importante. Eu terminei de gravar o vídeo e percebi que eu não pedi nenhum Aí, like. Isso é um absurdo, afinal. Como é que a gente pode fazer um vídeo maneiro assim? Ouçam, o Jovem de Negócio, já deixa o like aí, vídeo maneiro.
Não pedir like. Se inscreve no canal. É isso que faz a gente crescer e poder chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Alimentar com mais conteúdo bacana. Então, se você aprendeu alguma coisa até aqui, deixa o like nesse vídeo para eu entender que ele é legal. Obrigado, jovem de negócio. Continuar trazendo ainda melhores vídeos para você, beleza? O problema é que a China fechou as portas para o resto do mundo exatamente no momento no qual a Europa começou a abrir as suas portas, começando a sua maior fase exploratória da história. Enquanto a China começava a regredir, a Europa estava a todo vapor, criando grandes navegações, desenvolvendo tecnologias, inclusive muitas delas importadas da China. Os navios de Colombo, ainda que menores e menos tecnológicos que os navios dos chineses, eles foram suficientes para cruzar o Atlântico e, despretensiosamente, fazer uma das maiores e mais importantes descobertas da história. Um continente inteiro do outro lado do mundo. A Europa então se expandia, principalmente através do trabalho das monarquias portuguesa e espanhola. Metais preciosos, café, pau-brasil e muitas outras riquezas e especiarias eram encontradas no Novo Mundo e estavam sendo dominadas pelo pioneirismo de Portugal e Espanha. Presta atenção que até agora ele não falou colonialismo, imperialismo, é tudo como se os europeus só estivessem se expandindo e negociando, né? Tipo, assim, os caras só estão como se fosse uma empresa, né? Comprando outras empresas e tal. Nada de escravidão, colonialismo. Em paralelo, o auto-isolamento, que impedia a China de se relacionar com o resto do mundo, enriquecendo a proporção desses países europeus, era imposto e reforçado pelos seus próprios governantes. A China estava fechada, por isso ela não crescia na mesma proporção de os países europeus. Os países europeus estavam literalmente colonizando e dizimando populações, cara. Essa é a diferença. O Império Britânico, onde o sol nunca se impunha, o Império Português e Espanhol matando 60, 65 milhões de nativos nas Américas, os holandeses aqui, né, na Indonésia, Taiwan. Colonização, irmão. Os caras dizimaram populações para roubar dos outros, pilhar, sanguessuga. Essa é a diferença. Por isso, não é, a China não é a China não cresceu porque ela estava fechada. Não, é porque a China não colonizou outros países dessa forma. E como diz o próprio provérbio chinês, há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. A China, por conta do seu ego, perdeu a oportunidade de continuar sendo a maior potência mundial, entregando esse destino nas mãos dos europeus. A culpa é da China, a responsabilidade é da China. Olha, a gente se fechou agora, a responsabilidade é nossa de a gente não ter crescido. É um absurdo, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas o tempo passou e o poder de mãos mudou, mais uma vez. Em 1583, surge o maior império do mundo em terras descontínuas. São aquelas que não são juntas de um mesmo território, que foi o Império Britânico. No seu auge, o Império Britânico foi o maior da história, a maior potência mundial por mais de um século. Inclusive, era dito que não havia pôr do sol no Império Britânico, porque a extensão territorial desse império sempre tinha era tão sol, grande, que garantia que o sol sempre estivesse brilhando em pelo menos um desses lugares. Então, depois da hegemonia causada pela exploração de Portugal e Espanha no Novo Mundo, foi a vez do Império Britânico deixar sua marca na história. Porque a riqueza encontrada na América, que foi descoberta por Portugal e Espanha, isso despertou o interesse da Inglaterra, da França e da Holanda, que se aventuraram a também explorar esse novo mundo e a estabelecer suas próprias redes de comércio na América e na Ásia. Vê, de novo, redes de comércio, colonização, genocídio, escravidão, nada, né? É como se, não, a gente chega lá nas Américas, negocia com os nativos, traz as paradas aqui para a Europa, e a China não cresceu porque a China não fez isso. E guerras por território entre a Inglaterra contra a França e a Holanda tornaram a Inglaterra a potência colonial dominante na Olha a América do imagem que legal, né? Dos caras chegando nos Estados Unidos e aí confraternizando com os indígenas. Nossa, muito da hora, né? Porque foi realmente assim, né? Norte. A indústria começou a se desenvolver como nunca, principalmente após a invenção da máquina a vapor. Sim, a gente está falando da primeira revolução industrial, responsável por dar o pontapé na produção em escala de bens de consumo e aumentar o poder da iniciativa privada. Enquanto Portugal e a Espanha foram pioneiros na exploração do Novo Mundo, a Inglaterra revolucionou o processo de produção e acabou levando vantagens frente ao pioneirismo exploratório da Espanha e de Portugal. E toda essa vantagem foi levada para um outro território inglês, que mais tarde ficaria conhecido como a mais nova potência mundial, os Estados Unidos. Lá vem, lá vem. Agora sim, pensa numa nação que, por mais de Lá 2 vem. séculos, foi percebida como a maior economia do mundo, um lugar com a maior frota de navios do mundo e as armas mais tecnologicamente avançadas. Dessa vez, eu tô falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos de uns anos atrás. Pra você ter uma ideia do quão grotesca foi a velocidade de crescimento dos Estados Unidos enquanto nação, pensa no seguinte. Pouco mais cedo no vídeo eu falei do quanto que a China era avançada em relação ao resto do mundo, né? Mas aí veio essa dinastia chamada de dinastia Ming e isolou a China do resto do mundo, atrasando a China alguns séculos em progresso. Mas ainda assim é se esperar que
um país tão novo como os Estados Unidos demorasse a alcançar a marca de uma nação milenar. E assim, como o a China. isolamento realmente traz, né, um atraso, porque eles não têm contato com tecnologias de fora, diminui comércio, um monte de coisa. Mas o ponto dele, até agora, a China só não foi, né, uma nação, a maior nação do mundo desde sempre, porque eles se fecharam, enquanto os europeus não se fecharam. Não, os europeus sugaram o resto do mundo. É simples assim. A França não tem mina de ouro, a Espanha não tem mina de ouro, Portugal provavelmente também não tem mina de ouro. Onde é que eles têm tanto ouro? Onde é que foi? Né? Da gente, da África. Como a China. Mas o que aconteceu foi que, em 1960, enquanto a China tinha um PIB de 59 bilhões de dólares, os Estados Unidos, esse novo país, já tinha ultrapassado os 540 bilhões de dólares. Qual foi o segredo Qual da foi o ascensão dos segredo Estados da Unidos? ascensão? O que levou esse país tão rapidamente a se tornar Lá a vem. nova potência mundial? E mais importante, por que isso parece estar chegando ao fim? Para entender isso, vamos voltar para a primeira metade do século XIX. Se prepara, porque eu vi um regime caprichadaço. Hoje na Terra, dois grandes povos que, partindo de pontos diferentes, parecem avançar ao mesmo objetivo: os russos e os americanos. Essa frase foi dita por um francês chamado Alexis de Tocqueville, após sua viagem ao até então recém-nascido Estados Unidos da América, na primeira metade do século XIX. E aí, depois dessa viagem, o Tocqueville ficou super impressionado com a liberdade econômica e toda a política de vivência da América, que crescia a partir dessa visão de mundo completamente oposta à de uma outra grande nação da época: o Império Russo. E aí, como você pode ver, nessa época, no começo do século XIX, então existia Estados Unidos e Rússia, mas e aquela outra grande nação que queria e buscava ser ignorada: a China. Nessa época, ela já estava em outra dinastia, posterior à dinastia Ming, que era a dinastia Qing. Mas, em relação a ideais, não mudou muita coisa. Ainda as ideias eram isolacionistas, o que afastava a China do seu real potencial. Segundo o próprio Tocqueville, todas as nações já tinham encontrado os seus limites de crescimento, exceto os Estados Unidos e o Império Russo. Ou seja, a China parecia estar completamente fora do mapa dessas grandes potências da época. O Império Russo, ele tinha a terceira maior população da época, atrás da China e da Índia só. Mas, se por um lado o Império Russo crescia a partir da expansão territorial e da conquista de novos povos através de força, os Estados Unidos estava conquistando o respeito do mundo, com base na liberdade do indivíduo para que esse agisse a favor dos seus próprios interesses. E aí, essa cultura de autorresponsabilidade, liberdade individual, a responsável por colocar nas mãos dos Estados Unidos o destino da grande potência mundial. E assim, a visão de Tocqueville se concretizou. Os Estados Unidos da América conquistou o controle sobre o destino da metade do mundo, em suas próprias palavras. Através do Por isso que chama Destino Manifesto, né? Que é a ideia deles de que eles são uma raça, uma etnia, sei lá, qualquer coisa superior, e que é o destino deles controlar o resto do mundo. Não é bem nessas palavras, mas é mais ou menos isso. sistema democrático e do capitalismo norte-americano. Os pobres, teoricamente, poderiam Sim. ficar ricos e os ricos poderiam voltar a Claro, ser pobres. porque- Que Tocqueville chamou de igualdade de condições. Porque é bem assim que o capitalismo funciona, né? Sequência produzida pelo capitalismo. Assim então, o American Dream, que dizia, nas palavras do próprio criador do conceito, James Truslow, que a vida deveria ser melhor, mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseada em suas habilidades ou conquistas, independentemente de sua classe social ou circunstâncias do nascimento. Isso não é o capitalismo, né? Porque a gente sabe muito bem que classe social, cor de pele, circunstância de nascimento, orientação sexual, tudo isso influencia, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem que tudo que está escrito aí não corresponde ao que os Estados Unidos são. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico, que, apesar de ter sido vitorioso, ele já não era o mesmo império em termos de condições econômicas do que era antes da guerra. Inclusive, a ajuda É interessante que ele pula toda parte de guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, que é onde os Estados Unidos vão tomar Porto Rico, Cuba, Guam, Filipinas e mais outro que eu não me esqueço, que eu não me lembro agora. E aí os Estados Unidos tomam o Havaí, né? Invadem o Havaí e anexam o Havaí. E aí os Estados Unidos têm toda a influência dentro da América Latina, que é onde eles vão pegar o canal do Panamá e aí vão não forçar, né, mas vão influenciar na independência do Panamá, da Colômbia, para justamente poder trabalhar no controle do canal, todo o controle que eles exercem na América Latina, e aí eles vão para a África, todo o processo de escravidão dos Estados Unidos, ele não falou um A disso, né? Toda a produção de algodão e açúcar no sul dos Estados Unidos, nada, né? A escravidão ficou onde, né? Os caras, não, eles cresceram porque liberdade econômica, os caras sabiam fazer negócio, mas... A dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, através de fornecimento de militares, fornecimento de armas, foi responsável por justamente tirar a hegemonia da libra esterlina, moeda britânica, que era amplamente usada no comércio mundial, e passar
essa hegemonia para o dólar, a moeda americana, que na época ainda era lastreada ao ouro. Essa transição de deixar de usar a libra esterlina como moeda global para transferir essa autoridade para o dólar foi conhecida como o Acordo de Bretton Woods. Como os Estados Unidos assumiu a posição de líder dos aliados e financiador da luta contra a Aliança do Eixo, que era formada principalmente pela Alemanha nazista, Itália e Japão, os Estados Unidos acabaram como o grande credor ao final da Segunda Guerra, com quase todos os aliados devendo para ele. E, naturalmente... Literalmente não tem almoço grátis, né? É por isso que a gente vê também tanta base militar na Europa e em alguns outros países aí que lutaram na Segunda Guerra, né? Porque os caras não tinham como pagar e os Estados Unidos, não tem problema, aceita aqui um pedaço de terra para botar uma base militar. Como a grande maioria dos aliados estava devendo para os Estados Unidos, isso deu para ele grandes vantagens nesse acordo de Bretton Woods, o que garantiu que a moeda americana servisse como lastro para o resto do mundo anos depois. Esse foi mais um grande passo em direção à ascensão americana. O sonho americano virou a marca dos Estados Unidos, aparecendo mais tarde em livros, em filmes, em músicas e espalhando a cultura americana pelo planeta. Tá vendo, né? Quando são os Estados Unidos fazendo, é espalhando a cultura. Espalhando música, cinema, etc. Se é a União Soviética, se é a China, é propaganda. Os Estados Unidos se transformar no polo da inovação mundial, exportando soluções tecnológicas para o resto do mundo desde o início do século XX, no berço tecnológico mundial conhecido como Silicon Valley, o Vale do Silício. Além disso, ele influencia o resto do mundo com as suas músicas, não é propaganda, filmes, né? Desde 1912 com Hollywood, além de, claro, ter se tornado o centro financeiro do mundo através de Wall Street. Em 1998, o PIB dos Estados Unidos já alcançava 9 trilhões de dólares. Mas e a China? E aí, né, nesse meio tempo, os Estados Unidos dá o golpe no Irã, Estados Unidos faz a guerra com a Coreia, assim, não faz a guerra, né, mas veio para cá, guerra na Coreia, invade o Vietnã, e aí os caras dão um monte de golpe na América Latina, Iraque, Afeganistão, nada disso conta, né? Síria, os caras roubando 80 mil barril de petróleo por dia na Síria, nada disso conta. Todo o petróleo que eles roubam do mundo inteiro, nada disso conta, né? É muito fácil ser rico quando teu petróleo vem de graça, né? Porque, no fim, o orçamento do militar, porque o capitalismo dos Estados Unidos só funciona porque o Estado deles garante isso com a força militar que eles têm, né? No XIX, a história da China tinha sido marcada por eventos como a Primeira e a Segunda Guerra do Ópio, que a China perdeu. Ela também ficou subordinada a alguns tratados que não foram muito promissores para ela. Como Lembrando que, né, vamos explicar direito, essas guerras do ópio foram provocadas porque a Inglaterra queria vender droga, queria traficar droga para dentro da China. E os primeiros bilionários dos Estados Unidos traficavam ópio para dentro da China. Assim, uma galera lá de Boston, gente que aí tem parente na política até hoje, começaram nesse processo. Não é como se a China tivesse feito uma guerra e perdeu. Não. Os caras queriam traficar droga para dentro da China, a China falou não, e aí o Reino Unido provocou guerra nisso aí. Como os tratados de Nanquim e Tianjin, que basicamente obrigavam a China a legalizar a importação do ópio no país e entregar Hong Kong para o Império Britânico. Mas foi especificamente uma derrota, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, que foi motivada principalmente pelo interesse do Japão para controlar a Coreia, que levou a China ao seu maior estado de debilidade. Após essa derrota, em 1895, a China teve que assinar o Tratado de Shimonoseki, que tinha entre as principais cláusulas a transferência da ilha de Taiwan para o Japão e o reconhecimento da independência da Coreia, que na prática também ficaria sob influência japonesa. Claro, China em decadência. E essa queda da China frente ao resto do mundo despertou no povo chinês um desejo por reformas políticas que permitissem à China o desenvolvimento econômico e social vivido pelos países ocidentais e pelo Japão. Não, cara. Não, pelo amor de Deus. Ele falando, parece que o chinês estava com inveja, né? Ai, nossa, olha como é que é o Japão e os Estados Unidos e a gente... Cara, os chineses nem sabiam o que ia acontecer nessa parte do mundo. Já era, na época, um Estado moderno e uma das maiores potências do mundo. Com todo esse cenário de fragilidade... Por que o Japão era o que ele era, né? Fascista, invadindo Coreia, invadindo o norte da China e depois invadindo o resto da Ásia. China, em 1894, um nome começou a ser falado cada vez com Sun mais força Yat-sen. pelos chineses. Sun Yat-sen. Sun tinha fundado em 1894 a Sociedade para a Regeneração da China, com o objetivo de derrubar a dinastia Qing do poder e estabelecer uma república democrática no país. Ele foi exilado no Japão, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, após tentativas constantes de derrubar os Qing. Sun Yat-sen ficou conhecido como um líder revolucionário chinês na Europa e no mundo. Os seus ideais republicanos cresceram na China, mesmo isolado, até que em outubro... Não era só ele, né? Ele era um dos líderes, não era os ideais republicanos dele. Tinha um monte de gente que não estava contente com a forma como a China estava indo, até porque, como ele falou, né, tiveram várias guerras que a China perdeu, então a situação do país era realmente... Assim, era péssima. Então tinha muita gente, tinha muita dessas coisas pipocando. Ele era mais um, que no fim ele se tornou extremamente importante. Inclusive ele é daqui de Zhongshan, que é tipo 20 minutos da minha casa, né?
Um dos nomes dele é Sun Yong-chan. E ele trabalhou muito em Hong Kong, porque muita gente acabou indo para lá para não ser perseguido aqui na China naquela época. Não era só ele, né? Em outubro de 1911, enquanto ele estava exilado em Denver, nos Estados Unidos, teve o Levante de Wuchang, que foi uma revolta que provocou, por fim, a queda da dinastia Qing e o estabelecimento da República da China, onde Sun, ao retornar de Denver para a China, foi posto como presidente provisório. Mas não se engana. O pesadelo chinês estava só começando. A República da China foi marcada por tentativas de retomada da dinastia Qing, além de várias fragmentações do país em zonas governadas pelos senhores da guerra, que basicamente eram chefes militares que exerciam efetivamente o poder sobre essas zonas, controlando a administração e arrecadação de impostos. Até 1949, a China foi marcada por grandes derrotas em diversas guerras, como a Rebelião de Taiping, a Guerra Sino-Francesa, a invasão britânica do Tibete, além das guerras do ópio que obrigaram a China a se submeter a diversos tratados desvantajosos com o mundo ocidental e com o Japão, no período que ficou conhecido como Século da humilhação. Em paralelo a isso, surgiam em algumas zonas rurais da China movimentos comunistas, o qual um se destacava da província de Soviet de Jiangxi. Não. Os movimentos comunistas não se destacaram na zona rural. Começou muito, principalmente, nas áreas industrializadas, que era aqui em Guangzhou e em Xangai. Tanto que os primeiros trabalhos do Mao Zedong, se eu não estiver enganado, foram aqui no sul, em Xangai, onde eles começaram a criar escolas para educar os trabalhadores, educar no sentido de ler, escrever, e aí conceitos comunistas, socialistas e etc. Né? Tanto que o Partido Comunista foi criado em Xangai, né, que a sede era lá, mas na verdade a fundação foi num lago lá em Zhejiang, em Jiaxing, na cidade de Jiaxing, que é perto de onde eu morava, inclusive, porque lá era uma zona industrial muito, muito grande. E aí depois, quando eles têm aí a longa marcha, eles vão para Shanxi, e aí começa uma evolução muito maior com os camponeses, que inclusive vão ser a base do Partido Comunista até hoje. Onde um pequeno sistema comunista tinha sido criado por um cara, que seria responsável por um dos maiores desastres econômicos e sociais Não foi da Mao Zedong. história da China. Esse é Mao Tse-tung. Não foi Mao Zedong que criou. Foi um outro cara, que eu não me recordo o nome agora, que criou, e aí ele nem era membro do Partido Comunista, e depois ele veio a ser membro do Partido Comunista, e durou, acho que 1 ano, 2 anos, essa experiência deles. A Kuomintang foi lá, matou um monte de gente, então, mas não foi o Mao Zedong que criou. Em 1949, Mao Tse-tung, após a sua vitória numa intensa guerra civil contra a República da China, proclamou a República Popular da China, um governo inspirado no socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no final do seu governo, o povo chinês percebeu então ter dado, ironicamente, um grande salto para trás com Mao Tse-tung, o que resultou na grande fome chinesa que matou mais de 30 milhões de pessoas em só 4 anos. O motivo pelo qual o governo de Mao Tse-tung foi catastrófico foi que ele tentou implementar um regime de economia planificada. Basicamente, ele tentou, não. um socialismo, em que o Estado é detentor e controlador de tudo que é oferecido economicamente para a sociedade, o que naturalmente resulta em escassez de produtos para a população, miséria, falta de competitividade, falta de produtividade e crise econômica. Errou feio, errou rude. Não, cara, o problema do grande salto adiante, né, mas talvez o maior, é a industrialização forçada que eles tentaram fazer, com uns alto forno para produzir aço, e aí o ferro e o ore que eles usavam, né, para produção de aço era muito ruim, e tirou muita gente do campo para trabalhar nessas indústrias, e aí os caras tinham que produzir cota gigante, e essas pessoas não sabiam produzir, e também não estavam no campo para produzir comida, e muita gente... E aí, isso que eu aprendi aqui já na China, né? Muita gente falsificava informação para parecer que estava bem na questão de comida. Então teve um monte de problema, teve enchentes, sabe? Não foi uma coisa só. E não foram 30 milhões de pessoas, né? Isso aí é sempre aqueles números malucos que a gente já discutiu várias vezes. Morreu muita gente. Mas, como eu sempre lembro, já morria muita gente de fome na China. Quando a primeira guerra do ópio começa em 1839, a China tinha aí na casa de uns 400 milhões de pessoas. Em 1949, 110 anos depois, a China tinha 550 milhões. Aí aumentou aí na casa dos 100 milhões de pessoas. Quando Mao Zedong morre, não. Em 1980, 30 anos depois do Partido Comunista vencer a Guerra Civil, a China já tinha quase 1 bilhão de pessoas. Eles praticamente dobraram a população em 30 anos. E aí o cara vem dizer que o Mao Zedong levou a pobreza, sabe... É um absurdo, né? Os caras não estudar nem dados. O fim da era maoísta foi marcado pela morte de Mao Tse-tung,
o que abriu espaço na estrutura de poder da política chinesa, que provocou mais um período de vai e vem Mais ou menos, entre uma diversos bagunça. políticos que representavam diversos interesses. Uma pessoa se destacou, e foi assim a consolidação de Deng Xiaoping no poder. Deng Se destacou, vai ter muita gente que vai dizer que ele deu um golpe, né? Foi golpe. era o completo oposto de Mao Tse Tung. Ele ia conduzir a China para um novo rumo. Não era um completo oposto, né, gente? Pelo amor de Deus. Completo oposto do Mao Zedong é, sei lá, o fascismo. É os Estados Unidos, sabe? Abrindo a economia da China para o resto do mundo. A China de Deng Xiaoping foi caracterizada por privatizações, pelo desenvolvimento das chamadas Sim. Zonas Econômicas Especiais, ou ZEEs, que foram províncias chinesas escolhidas para serem a sede da industrialização e do comércio internacional na China. E aí a China começou a receber investimentos de capital estrangeiro, ofereceu às empresas estrangeiras a mão de obra barata e abundante para que elas possam produzir e exportar para o mundo, e ofereceu isenção fiscal para essas empresas e Mais ou adotou menos. modelo de economia de mercado. Mas isso não significa que o socialismo de Mao Tse Tung deixou de existir. Não adotou nada de economia de mercado, né? E também nesse processo, eles tiveram muita troca de tecnologia, porque muita coisa a China obrigou os caras, assim, ó, vocês querem vir para cá, beleza, mas vocês têm que compartilhar a tecnologia com a gente. E aí nisso, a indústria chinesa se desenvolveu. Que é o exemplo que eu uso assim, que é o mais gritante, é o dos trens balas. As empresas vieram para cá, empresas estrangeiras, construíram as primeiras linhas de trem, construíram os trem bala aqui, tiveram que compartilhar a tecnologia. Hoje é tudo tecnologia chinesa. E hoje a China exporta tecnologia de trem bala. É esse o nível, né? E aí, se a gente for falar telefone celular, a Apple não tem fábrica, a Samsung não tem fábrica. São empresas chinesas que produzem para a Apple e para a Samsung. E aí pode ser qualquer coisa, qualquer produto aí praticamente que a gente consiga pensar, tem uma empresa chinesa produzindo porque teve muito essa troca de tecnologia. E aí também tem a questão de ter um sócio chinês e manter o dinheiro aqui, contratar uma quantidade X de pessoas, sabe? Teve todo um processo. Os caras não foram simplesmente, agora vocês podem vir para cá e produzir aqui que está tudo certo. Não foi simples assim. Basicamente, essas províncias se tornaram pequenos polos capitalistas, como testes, Nossa. que eram subordinados a um polo socialista Que maior, mentira, cara. a República Popular da China. Mas esses foram testes que deram certo. Essas zonas viram um crescimento econômico sem precedentes na história da China. A primeira delas, na província de Shenzhen, viu um aumento de 24.500... Shenzhen é uma cidade, irmão. Wikipédia, cara, pelo amor de Deus. Wikipédia. A província é Guangdong. Shenzhen é só uma cidade. Shenzhen nem existia 50 anos atrás, 60 anos atrás. É uma vila de pescador com 50 pessoas. 569% entre 1980 e 2016. Ela foi uma espécie de MVP de Deng Xiaoping para ver se o modelo funcionava. E foi o suficiente para que a República Popular da China validasse o modelo e começasse a replicar mais essas ZEEs em torno do país inteiro. Em 2005, a China estava criando bairros do tamanho de Roma como essas zonas. Isso a cada 2 semanas. Em 2013, a China chegou ao nível de gastar mais cimento em 3 anos na construção de cidades e indústrias do que os Estados Unidos gastou em todo o século XX. Essas iniciativas chinesas promoveram um grande crescimento econômico no país. Então, na década Essas iniciativas chinesas vêm da onde? Não vêm do mercado, né? Quem que impulsiona isso? Quem? Responde aí nos comentários. Quem? de 1980, a China quase dobrou seu PIB, passando de 191 bilhões de dólares para 360 bilhões. No final de 1990, é aberta a Bolsa de Valores de Xangai, que veio se tornar a maior bolsa de valores da Ásia e um dos maiores centros financeiros do mundo. A mão de obra barata, os incentivos fiscais, o baixo preço dos aluguéis e o amplo mercado Hong de Kong. consumo chinês, que é hospedado pela maior população Essa rua aí chama Ladies Market, em Hong Kong, fica no bairro de Mongkok. do mundo, começaram a atrair grandes investimentos para toda a China, que viu seu PIB alcançar 1 trilhão de dólares em 1998 e saltar para 13 trilhões de dólares em 2018. A Pô, China, cara, só tem dados de 2018, irmão, e nós já estamos em 2023. a cada ano, se tornou cada vez mais perto de alcançar a posição da maior economia do mundo. Nos tempos atuais, parece que os Estados Unidos está despertando do seu American Dream e dando de cara com o que pode ser o maior pesadelo americano, o Chinese Dream. Sim, essa é uma versão made in China do American Dream. É real, ela existe. Segundo as palavras do atual líder supremo chinês, que é o Xi Jinping, devemos fazer esforços persistentes, avançar com vontade indomável, continuar a impulsionar a grande causa do socialismo com características chinesas e lutar para alcançar o Chinese Dream, o sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Tem dois conceitos nesse discurso que estão no centro da ascensão chinesa para se tornar a grande próxima potência mundial. Esse tal de Chinese Dream e esse tal de socialismo com características chinesas. Que é aquela espécie de capitalismo patrocinado pelo Estado em que Não, né? Não é capitalismo, cara. Pelo amor de Deus, como vocês são burro. Não é possível, gente. Não é possível. Capitalismo patrocinado pelo Estado, sei lá, é nazismo. É os Estados Unidos, né? Que eles falam que não tem Estado, né? O Estado não influencia, mas se não fosse o exército americano construindo base na Síria,
para roubar 80 mil barril de petróleo por dia, de onde que eles iam tirar isso aí, né? Não, cara, não é capitalismo de Estado, pelo amor de Deus. Que o Estado escolhe quais são as áreas que vão se desenvolver pela construção de zonas econômicas especiais. Enquanto o sonho americano fala de igualdade de oportunidades e liberdade do indivíduo, o Chinese Dream, o sonho chinês, ele prega o rejuvenescimento da grandeza da China, a retomada da era das suas dinastias, com o seu domínio sobre o resto do mundo como uma superpotência. Não, cara, pelo amor de Deus, mano. É engraçado que o cara tá mirando na China e acertando literalmente os Estados Unidos, porque o que ele tá descrevendo é o que os Estados Unidos fazem. E por que os Estados Unidos está perdendo o posto, né, talvez aí de maior país, de maior economia do mundo? Porque o resto do mundo está começando a empurrar de volta. Tipo, a gente não quer mais esse colonialismo, esse imperialismo, né? A gente não quer mais. A gente já entendeu o que vocês fazem com a gente. Não quer mais isso. E aí tem outros países que estão crescendo e vindo com força, empurrando eles de volta. E onde que a China fez o que os Estados Unidos fez? Não fez. Global. Essa empreitada chinesa tem ainda uma grande carta na manga chamada de One Belt, One Road, que é basicamente um upgrade da antiga Rota da Seda, o Silk Road, que é uma rede comercial do mundo antigo responsável pelo desenvolvimento de grandes civilizações como o Egito Antigo, a Índia, Roma e até a própria China. Mas qual que é o objetivo dessa One Belt, One Road? É basicamente investir em 70 países e organizações internacionais, visando criar conexões comerciais favoráveis a todos os participantes e, claro, aumentar o poder de influência da China. Quer dizer que eles não estão invadindo ninguém, não estão bombardeando ninguém, não estão matando ninguém para isso? Nossa senhora, olha, já sentiu a diferença? Só no Iraque os Estados Unidos foram responsáveis por 500 mil mortes. São cerca de 100 mil crianças que morreram no Iraque. Isso aí, se a gente for ver o Afeganistão que eles fizeram, né? A situação do Afeganistão hoje é tão precária que as pessoas estão vendendo órgãos para poder sobreviver, vendendo filho para poder sobreviver. É isso que os Estados Unidos fazem. E o que a China faz, é isso que ele está falando aí. Né? Já sentiu a diferença? Sobre todos eles. Essa iniciativa chinesa deve aumentar o PIB mundial em 7,1 trilhões de dólares por ano até 2040, à medida que esses investimentos melhoram o fluxo comercial, reduzindo os custos de importação e de exportação entre os países que participam dele. A infraestrutura envolve a construção de arranha-céus, de portos de ferrovias... Tem uma coisa que ele deixou de fora em toda essa história de sonho chinês, é que aqui na China se fala muito, o Xi Jinping já falou isso várias vezes, na prosperidade comum. De todo mundo estar num certo nível de prosperidade. Não que todo mundo tem que ser igual, não que todo mundo tem que ter o mesmo salário. É que todo mundo, pelo menos, o piso de todo mundo tem que ser um piso alto. E aí dali para cima é outra história, né? Mas que todo mundo tem que estar naquele piso, assim, considerável bom para todo mundo. É a prosperidade comum chinesa. Isso ele não falou, pelo menos ainda não. De estradas, de pontes, aeroportos, centrais de eletricidade e túneis ferroviários. Ou seja, o que a China pretende fazer é construir um mercado unificado e fazer pleno uso dos mercados internacional e doméstico por meio do intercâmbio e integração cultural, para que aumente a compreensão mútua e confiança das nações membros, o que vai resultar num padrão inovador de fluxo de capital, de pools de talentos, de bancos e dados de tecnologia. Sem invadir ninguém, sem explodir a cabeça de ninguém, sem bombardear ninguém. Iniciativa chinesa já foi reconhecida como o maior plano de investimentos da história da humanidade, envolvendo a quantia astronômica de 5 trilhões de dólares. Para leigos, isso é 3 vezes o PIB do Brasil. Enquanto isso, após o astronômico crescimento dos Estados Unidos no decorrer do século XX e no início do século XXI, muito se fala atualmente no surgimento de uma crise econômica norte-americana. E aí, comparando os indicadores de crescimento do PIB com os dados do Banco Mundial, a média de crescimento econômico da China na segunda década do século XXI, a China teve um crescimento médio de 6,8% ao ano, enquanto os Estados Unidos só de 1,6% ao ano. E aí, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, até 2026, a China vai ter um crescimento médio do PIB de 5,2% ao ano, enquanto o crescimento médio dos Estados Unidos deve alcançar 1,9% ao ano. Mas, com essa pandemia, essa diferença parece ter aumentado ainda mais, de 5,2% ao ano da China para 5,7% ao ano de crescimento médio anual. Por quê, Breno? Como assim a pandemia aumentou o crescimento da China? Ainda que a China tenha sido o primeiro país atingido pela Covid-19, os estudos do Center for Business and Economics Research indicam que as ações da China contra o vírus permitiram evitar uma grande paralisação da economia, que coisa, hein? Reduziu repetições de lockdown e fez da China a única grande potência a evitar uma recessão econômica em 2020 e salvar milhões de pessoas no processo. Milhões, né? Que é o mais importante. Olha só que mágico. Terminar o ano tendo acelerado o seu crescimento econômico em relação às estimativas do FMI. E aí, com essa taxa positiva de crescimento do PIB, a China vai ultrapassar os Estados Unidos ainda em 2028. Isso, claro, considerando como métrica o Produto Interno Bruto nominal, o PIB nominal. Mas o Banco Mundial considera uma outra métrica para medir a economia de um país, o PIB por paridade do poder de compra. Ou PPC. Pensa no seguinte, imagina que você vai no supermercado e aí você enche o seu carrinho de compra. Imagina que
o valor total que você colocou no seu carrinho está dando R$300, né? Isso é o que você tem que pagar para conseguir levar todos esses itens. Se você converter esses R$300 em dólares, o que a gente faz quando calcula o PIB nominal de um país, provavelmente você não vai conseguir comprar esse mesmo carrinho com itens se você fosse fazer essas compras nos Estados Unidos. Ia custar mais do que R$300. Mas se a gente pegar esses mesmos R$300 e gastar no supermercado do Brasil, a gente consegue encher ele com mais itens do que caso a gente convertesse isso para dólar e comprasse lá fora. Esse é o PIB por paridade do poder de compra. De acordo com o PIB por paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo, porque o seu PIB compra mais dentro da China do que os Estados Unidos compram no próprio país. O fato é que enquanto os Estados Unidos estão enfrentando a maior inflação dos seus últimos 41 anos, a China tem vivido um longo e consistente período de crescimento econômico e está focada em retomar essa posição, esse lugar que já foi dela em tempos e tempos atrás. Porque qual que é a diferença, né? Aqui o governo mete a mão em tudo. Simples. Mete a mão literalmente e controla tudo. Nos Estados Unidos é uma oligarquia. Mas até onde a China pode ir? Hoje a população chinesa representa cerca de 1/5 da população mundial. E só por comparação, isso supera, juntas, as populações de toda a América, Norte e do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, da Escandinávia e Europa Ocidental somadas. O PIB da China representa cerca de 18,2% do PIB mundial. Sozinha, a China exporta 41% de todos os computadores do mundo, 34% de todos os ar-condicionados e 70% de todos os celulares. A velocidade do crescimento econômico da China supera o dos Estados Unidos em praticamente todas as métricas. Então, é assim que a China vai passar os Estados Unidos. Mas o fato da China passar os Estados Unidos não diz muito sobre se os Estados Unidos vai deixar de ser uma grande nação, o que é bem difícil de acontecer na prática. Já Na verdade, tá acontecendo, apesar das cara. crises atuais na economia norte-americana, os Estados Unidos continuam crescendo, ainda que A diferença, é como eu falei, a questão da prosperidade comum. Enquanto a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, os Estados Unidos, que são o país mais rico do mundo, tem lá 30 milhões de pessoas que não têm comida todos os dias. Se a maior população carcerária do mundo, onde as pessoas trabalham forçadamente, sabe? Os caras discutindo semana passada sobre trabalho infantil nos Estados Unidos. De presos sendo oferecida a opção de vender órgãos, aliás, doar órgãos para poder reduzir a pena em Massachusetts. E é isso que os Estados Unidos está virando, cara. Porque tem um limite, e eles já chegaram no limite deles e não tem mais para onde ir. O que eles fazem? É guerra, e guerra, e guerra para poder se manter. Só que não tem mais, não dá mais. aqui lentamente se comparado à China. E além disso, os Estados Unidos ainda supera a China em alguns outros aspectos também. Por exemplo, o IDH dos Estados Unidos, que mede o índice de desenvolvimento humano no país, em termos de saúde, educação e renda, é de 0,926, ou seja, entre os melhores do mundo, enquanto o da China é de 0,758, o que coloca... Ok. Mas isso é oferecido para quantos por cento da população? Porque saúde não, os Estados Unidos é extremamente absurdo. As pessoas chamam Uber para não ter que chamar ambulância porque a ambulância é muito cara. E aqui na China não é assim que funciona. Aqui na China, muito da saúde é privada, mas coisas básicas assim são extremamente baratas. Coisas mais complexas, como cirurgia de coração, por exemplo, são realmente bastante caras ainda. A educação superior na China, né, universidade, é paga, mas é um preço ok, assim, que dá para uma pessoa, um trabalhador pagar para um filho. Nos Estados Unidos não tem como, as universidades são extremamente caras e tem toda uma cultura de não ir para a universidade nos Estados Unidos, né? E aqui não, aqui tem a cultura de se educar e tentar realmente ir para as melhores universidades. E coloca em 85º lugar no ranking mundial. O IDH, inclusive, é a métrica usada pela ONU para definir se um país é ou não desenvolvido. Passando de 0,8 é desenvolvido, abaixo disso não. Então a China, teoricamente, mesmo beirando ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, ainda seria considerado um país subdesenvolvido. Mas com base no que a gente percebeu aqui, a China não dá para ignorar. E é por isso que a gente precisa ter uma estratégia de composição de carteira e investimentos que não dependa só da seção E aí, se econômica. a gente for pensar em PIB, né, cara, a China tem 1,4 bilhão de pessoas, os Estados Unidos tem 300 e pouco milhões, né? De um único país, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. A gente precisa ter uma estratégia diversificada que pode proteger, assim como multiplicar o nosso patrimônio, independentemente de eventos econômicos isolados. E se você quer investir na China, a melhor forma de fazer isso é por meio de ADRs, que são basicamente BDRs, só que negociados em bolsa norte-americana. Então, todas aquelas empresas de Xangai que a gente estava falando, você tem acesso a uma parte delas por meio do mercado de capitais estrangeiro nos Estados Unidos. E você pode encontrar essas ADRs pela Avenue Securities, que é uma corretora de valores feita para brasileiros. Ah, não, aí vai vir propaganda. Mas assim, né? Ele jogou um monte de informação, ok, mas, pô, culpar a China pela China não ter sido o maior país do mundo, sabe? Assim, da onde a gente já dizia o grande Marcelo do Não Adivinho, da onde a gente não espera é que não vem nada mesmo, né?